Em julho de 1936, os estaleiros Blohm e Voss de Hamburgo receberam o encargo de construir o navio de guerra mais poderoso que a Alemanha jamais havia concebido. A quilha desse futuro colosso foi colocada naquele mesmo mês. E durante os 2 anos e meio seguintes, milhares de operários deram forma a um casco de proporções gigantescas que, quando foi lançado à água em 14 de fevereiro de 1939, pesava mais de 50.000 toneladas em plena carga. Dorothee von Löwenfeld, neta do chanceler Otto von Bismarck, batizou o navio na presença de Adolf Hitler, que pronunciou um discurso diante da multidão reunida no cais. O nome escolhido, Bismarck, era uma declaração política. O novo encouraçado levaria o sobrenome do forjador da unidade alemã, a mesma pessoa que havia transformado a Prússia no eixo de um império continental. Que um navio de guerra recebesse esse nome em 1939 não era um gesto nostálgico, era uma promessa de poder. O Bismarck media 251 metros de comprimento e alcançava 36 metros em seu ponto mais largo. Suas 4 torres principais abrigavam 8 canhões de 380 milímetros capazes de lançar projéteis de quase 800 quilogramas a uma distância de mais de 35 quilômetros. A proteção do casco era estruturada em um cinturão de blindagem que, nos setores mais críticos, ultrapassava os 320 milímetros de espessura. As turbinas que impulsionavam suas 3 hélices geravam uma potência de 150.170 cavalos vapor, suficiente para atingir velocidades de 30 nós, ou seja, cerca de 56 km por hora. Para colocar em perspectiva, poucos cargueiros civis da época superavam os 15 nós. Nesse contexto, a combinação de blindagem, armamento e velocidade transformava o Bismarck em um adversário sem equivalente direto no Atlântico. No entanto, o projeto do encouraçado carregava um paradoxo estrutural que seus criadores não conseguiram resolver completamente. O Bismarck era, em essência, uma evolução dos grandes encouraçados da Primeira Guerra Mundial, atualizada com a tecnologia disponível nos anos 1930, mas sem romper totalmente com a arquitetura naval daquela era anterior. Os sistemas de comando e controle, os centros de direção de tiro e as posições de governo estavam agrupados na superestrutura central, uma área que projéteis inimigos poderiam atingir e destruir sem necessidade de atravessar o cinturão principal de blindagem. Em um combate convencional no qual os navios adversários tentam explodir o paiol do inimigo, o Bismarck era quase invulnerável. Mas, se alguém fosse capaz de manter fogo contínuo sobre seu convés e superestrutura, poderia cegar os olhos e o cérebro do monstro sem precisar perfurar seu coração de aço. O navio entrou em serviço ativo em 24 de agosto de 1940, quando a bandeira de combate foi hasteada pela primeira vez a bordo, sob o comando do capitão Zursee Ernst Lindemann. Os meses seguintes foram dedicados a testes no Báltico, exercícios de tiro e simulações. Só em 18 de maio de 1941, o Bismarck deixou Gotenhafen, atual Gdynia, na Polônia, rumo à sua primeira e única missão ofensiva. A Operação Rheinübung, cujo nome em alemão pode ser traduzido como Manobras do Reno, consistia em romper no Atlântico Norte, junto com o cruzador pesado Prinz Eugen, e dizimar os comboios que transportavam suprimentos vitais da América do Norte para a Grã-Bretanha. O almirante Günther Lutyens, que já havia supervisionado com sucesso operações anteriores de cruzadores de superfície no Atlântico, estava no comando da formação. A Royal Navy não demorou a detectar os movimentos da frota alemã. Espiões na Noruega transmitiram avistamentos e um avião de reconhecimento da RAF fotografou ambos os navios ancorados em um fiorde norueguês em 21 de maio. Quando o Bismarck e o Prinz Eugen deixaram as águas norueguesas em direção ao Atlântico, os cruzadores HMS Suffolk e HMS Norfolk começaram a segui-los usando seus radares. Em 24 de maio de 1941, nas frias águas do Estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia, ocorreu o confronto que abalaria toda a Grã-Bretanha. Nessa batalha, o Bismarck afundou o HMS Hood em apenas 8 minutos de combate. O cruzador de batalha britânico, de 48.360 toneladas e considerado o navio de guerra mais belo da Royal Navy,
foi atingido por uma salva de projéteis de 380 milímetros que penetraram seu convés e detonaram perto dos depósitos de munição de popa. A explosão partiu o Hood quase ao meio. De seus 1.418 tripulantes, apenas 3 sobreviveram. A notícia chegou por rádio aos navios britânicos espalhados pelo Atlântico e ao público em terra, com o impacto brutal de uma catástrofe anunciada. Winston Churchill, ao tomar conhecimento do ocorrido, exigiu que todos os navios disponíveis convergissem sobre o Bismarck. A ordem que circulou pela frota foi simples e categórica: afundar o Bismarck. O que se seguiu foi uma das caçadas navais mais intensas da história. O Bismarck conseguiu escapar momentaneamente de seus perseguidores por mais de 30 horas, durante as quais a incerteza no almirantado britânico atingiu níveis desesperadores. Foi um avião Catalina da RAF que voltou a localizá-lo em 26 de maio, quando o encouraçado já se dirigia aos portos protegidos da França ocupada na costa atlântica. O que o impediu de chegar foi um torpedo lançado por um Fairey Swordfish, o biplano utilizado pelas tripulações do porta-aviões HMS Ark Royal em seus ataques. Um desses torpedos atingiu exatamente onde ninguém desejaria, no leme de popa. O impacto travou o leme em uma posição desviada da linha reta, condenando o colosso a navegar em círculos que se estreitavam inexoravelmente. Na manhã de 27 de maio de 1941, os encouraçados HMS King George V e HMS Rodney, junto com os cruzadores HMS Dorsetshire e HMS Norfolk, abriram fogo contra o Bismarck imobilizado. Durante quase 2 horas, a artilharia pesada britânica lançou centenas de projéteis sobre o casco alemão. O Bismarck respondeu com seus próprios canhões enquanto pôde, mas foi perdendo, um a um, seus postos de comando, seus centros de controle de tiro e, finalmente, suas próprias torres. Às 10h39 da manhã, o Bismarck adernou e afundou. O Dorsetshire havia lançado 3 torpedos de 533 milímetros como golpe final, embora o debate sobre a causa exata do afundamento levasse décadas para ser parcialmente resolvido. Dos mais de 2.200 homens que compunham a tripulação, apenas 116 foram resgatados. 48 anos no fundo. Durante quase meio século, o Bismarck repousou no fundo do Atlântico Norte sem que ninguém soubesse com exatidão onde estava. As coordenadas aproximadas do naufrágio eram conhecidas: 48 graus 9 minutos norte, 16 graus 7 minutos oeste, mas a diferença entre saber onde um navio afundou e encontrar os seus restos num oceano com milhares de metros de profundidade é praticamente equivalente à diferença entre saber que uma moeda caiu em 1 hectare de floresta densa e encontrá-la de fato. A tecnologia disponível em 1941 não permitia nenhum tipo de exploração submarina em profundidades dessa magnitude, e o pós-guerra foi marcado por outras prioridades. A busca submarina sistemática pelo Bismarck só começou quando um homem demonstrou que esse tipo de expedição era possível. Esse homem era o Dr. Robert D. Ballard, oceanógrafo do Woods Hole Oceanographic Institution em Massachusetts. Ballard já havia liderado várias explorações submarinas de grande repercussão quando, em 1985, localizou os restos do RMS Titanic a 3.800 metros de profundidade no Atlântico Norte. A descoberta do Titanic foi um acontecimento que redefiniu as possibilidades da arqueologia submarina e transformou Ballard no explorador de águas profundas mais conhecido do mundo. 4 anos depois, o mesmo Ballard voltou sua atenção para outro naufrágio mítico, o Bismarck. A primeira expedição de Ballard ao Bismarck partiu em julho de 1988 e retornou sem ter encontrado nada. A área de busca era grande demais e as informações disponíveis sobre a posição exata do naufrágio, embora aproximadas, apresentavam margens de erro que se traduziam em dezenas de milhas quadradas de oceano inexplorado. Ballard retornou em maio de 1989 com equipamento mais preciso e um protocolo de busca mais sistemático.
Em 8 de junho daquele ano, após varrer mais de 200 milhas quadradas do fundo oceânico, os sistemas de detecção do navio de apoio registraram o sinal inconfundível de uma enorme massa metálica a 4.791 metros de profundidade, a cerca de 470 milhas a oeste de Brest. O que os instrumentos revelaram surpreendeu até mesmo os próprios pesquisadores. O Bismarck não havia caído verticalmente até o fundo como uma pedra. Ao afundar, o casco colidiu com as encostas de um vulcão submarino extinto chamado Porcupine, cuja cúpula se eleva aproximadamente 1 quilômetro acima da planície abissal circundante. O impacto do casco contra essa encosta vulcânica desencadeou um deslizamento de lama que arrastou os restos do navio ladeira abaixo por quase 2 quilômetros. O resultado foi que o Bismarck não repousa em posição horizontal sobre um terreno plano, mas encaixado em uma encosta íngreme, com a proa apontando para cima e a popa enterrada vários metros no sedimento lodoso. O campo de destroços que rodeia o casco principal se estende ao longo de toda essa encosta, com peças que se desprenderam durante o naufrágio e o deslizamento espalhadas pelo fundo vulcânico. Ballard e sua equipe conseguiram documentar o naufrágio utilizando veículos operados remotamente, os chamados ROV, sigla em inglês, que desciam do navio de superfície conectados por um longo cabo umbilical. As imagens transmitidas mostraram um estado de conservação que ninguém esperava. O casco principal permanecia praticamente intacto, ainda em posição vertical, com os conveses em grande parte cobertos pelas tábuas originais de madeira de teca. A pintura cinza naval ainda permanecia aderida a amplas seções do blindado exterior. Os canhões das torres secundárias apontavam em diferentes direções, congelados na posição em que ficaram durante o combate. As suásticas pintadas na proa e na popa, utilizadas durante a guerra para identificar o navio a partir do ar e evitar ataques da própria Luftwaffe, ainda eram perfeitamente visíveis. No entanto, a popa representava o primeiro grande mistério. A seção traseira do Bismarck, a partir do quadro 10.5 para trás, havia se separado do restante do casco antes de o navio atingir o fundo. Ballard encontrou o casco principal sem essa seção, mas a popa desprendida não apareceu nas proximidades. Não estava por perto. Não estava, pelo menos, em nenhum ponto alcançado pelos ROV durante aquela expedição. Seu paradeiro permanece sem confirmação décadas depois. Essa ausência levantava uma pergunta incômoda. Por que a popa havia se desprendido? Foi devido a um impacto ou se soltou durante o afundamento? Ballard examinou o casco com especial atenção à questão do blindado e aos possíveis impactos de torpedos abaixo da linha de flutuação. Seus ROV registraram 8 buracos no casco, 1 a estibordo e 7 a bombordo, todos acima da linha de flutuação. Ele não encontrou nenhuma penetração no cinturão blindado principal do navio, nem acima nem abaixo dessa linha. Para Ballard, essa ausência de penetrações abaixo da linha de flutuação era um argumento forte a favor da teoria de que o Bismarck foi afundado de dentro para fora, ou seja, que foram as próprias cargas de demolição ativadas pela tripulação alemã que decidiram seu destino final. A Royal Navy, por sua vez, sempre sustentou que foram seus torpedos que o enviaram ao fundo. O debate entre as duas versões, que na realidade não são mutuamente excludentes, permaneceu em aberto. Ballard tomou outra decisão que gerou certa controvérsia. Recusou-se a revelar publicamente as coordenadas exatas do naufrágio. Seu argumento era que divulgar a posição precisa do Bismarck abriria caminho para expedições que poderiam tentar retirar objetos do navio, uma prática que Ballard considerava equivalente ao saque de uma tumba de guerra. Mais de 2.000 homens morreram no Bismarck em 27 de maio de 1941 e seus restos ainda estão dentro do casco. Para Ballard, esse fato tornava qualquer extração uma profanação inaceitável, independentemente do valor histórico ou comercial dos objetos em questão. O governo da República Federal da Alemanha apoiou essa posição, emitindo um comunicado oficial que declarava o Bismarck propriedade alemã e tumba de guerra protegida, cuja exploração interna ou retirada de objetos exigiria autorização governamental, a qual não seria concedida enquanto existissem restos humanos em seu interior. As expedições de 2001, duas perspectivas distintas. O naufrágio do Bismarck não voltou a receber visitas durante 12 anos.
Só em 2001, duas expedições separadas, realizadas com poucas semanas de diferença, voltaram a apontar suas câmeras para o couraçado. Eram expedições de natureza muito distinta, com tecnologias diferentes e objetivos parcialmente divergentes, mas suas descobertas combinadas acrescentaram camadas substanciais de informação ao conhecimento acumulado desde a visita de Ballard. A primeira dessas expedições de 2001 foi organizada pela Deep Ocean Expeditions, uma empresa australiana especializada em turismo de profundidade, em colaboração com o Woods Hole Oceanographic Institution. A bordo do navio de pesquisa Akademik Keldysh, o mesmo navio russo que havia servido como plataforma em explorações anteriores do Titanic, a equipe desceu até o naufrágio utilizando os dois submersíveis Mir. Esses batiscafos de fabricação soviética podiam levar 3 pessoas a profundidades de 6.000 metros, o que os tornava o único veículo tripulado disponível naquele momento capaz de alcançar o Bismarck com passageiros a bordo. O aspecto relevante e controverso dessa expedição era justamente esse. Pela primeira vez desde o afundamento, seres humanos desciam fisicamente ao local de descanso do Bismarck. 2 sobreviventes alemães do couraçado, Heinrich Kundt e Heinz Stig, estavam a bordo do Akademik Keldysh durante a expedição, embora não tenham descido nos submersíveis. Os pesquisadores de Woods Hole que participaram dos mergulhos utilizaram os Mir para inspecionar o exterior do casco com uma sistemática mais rigorosa do que a de Ballard em 1989. William N. Lang, especialista do Instituto, resumiu os achados em uma observação que se tornaria fundamental para os debates posteriores. Na superestrutura e no convés, observava-se um grande número de furos de projéteis de diferentes calibres, mas esses impactos praticamente desapareciam nas laterais do casco e não havia nenhum que pudesse ser atribuído com certeza a impactos de torpedo abaixo da linha de flutuação. O cinturão de blindagem principal, em toda a extensão que puderam examinar, aparecia sem penetrações atribuíveis ao fogo britânico. Vários cortes e rasgos de aspecto irregular que percorriam seções do casco foram avaliados e atribuídos não ao combate, mas ao impacto contra a encosta vulcânica e ao deslizamento subsequente. Para a segunda expedição de 2001, a organização ficou a cargo de David L. Mearns, diretor da Blue Water Recoveries, que chegou ao naufrágio do Bismarck a caminho de um objetivo principal diferente: os restos do HMS Hood, o cruzador de batalha britânico afundado pelo Bismarck no Estreito da Dinamarca. A expedição, financiada pelo canal britânico Channel 4 e apoiada pela Royal British Legion, pela Royal Naval Association e pelo Ministério da Defesa do Reino Unido, entre outras organizações, utilizou o navio Northern Horizon, equipado com um ROV denominado Magellan 725, conectado ao navio por um cabo umbilical. Esse sistema, operado remotamente a partir do convés, incorporava sonar, câmeras de alta definição para a época e potentes refletores de iluminação submarina. Em 9 de julho de 2001, as primeiras imagens do Bismarck captadas pelo Magellan 725 foram transmitidas à superfície. A equipe de Mearns realizou 3 imersões no naufrágio e conduziu o que descreveram como um exame forense sistemático de todos os danos externos visíveis no casco: impactos de projéteis, pontos de entrada de torpedos e marcas do afundamento. Suas conclusões coincidiram em vários pontos com as da expedição de Woods Hole do mês anterior, embora tenham acrescentado algumas observações específicas. Os pesquisadores localizaram a famosa penetração que um projétil do HMS Prince of Wales havia aberto na proa do Bismarck durante o combate do Estreito da Dinamarca, um impacto que algumas descrições anteriores do naufrágio haviam colocado em dúvida. Também identificaram pela primeira vez a posição exata da torre de comando, a superestrutura da ponte de navegação. Sobre a questão dos torpedos, a equipe de Mearns encontrou o que descreveram como várias aberturas de grande tamanho na parte inferior do casco, abaixo do cinturão blindado. Essas aberturas apresentavam um aspecto diferente dos impactos de projéteis documentados na superestrutura. As bordas estavam deformadas para fora, o que poderia indicar que a expansão causada por uma explosão de torpedo havia alargado os pontos de entrada.
A equipe interpretou essas áreas como possíveis localizações dos impactos de torpedo do Dorsetshire, embora também tenha reconhecido que o deslizamento posterior do casco pela encosta vulcânica poderia ter agravado ou distorcido a aparência original dessas zonas. Ao concluir as imersões no Bismarck, a expedição de Mearns depositou na superestrutura do naufrágio uma placa comemorativa com os nomes de todos os mortos gravados em um CD alojado em seu interior. O quadro que emergia de ambas as expedições de 2001 era o seguinte: o exterior do Bismarck apresentava danos massivos na superestrutura e nas áreas do convés não blindadas, consistentes com o intenso bombardeio de artilharia descrito pelos testemunhos de sobreviventes e pelos registros históricos. A blindagem principal havia resistido de forma extraordinariamente eficaz. Mas a questão sobre se a água que inundou os compartimentos do navio entrou por impactos de torpedo abaixo da linha de flutuação ou por fissuras e deformações induzidas pelas próprias cargas de demolição permanecia sem uma resposta definitiva. James Cameron e o primeiro olhar para o interior. Na primavera de 2002, o diretor de cinema James Cameron chegou ao Atlântico Norte a bordo do Academic Keldysh, com o mesmo equipamento que havia usado para explorar o Titanic. Os batiscafos Mir e uma série de veículos robóticos de pequeno porte capazes de manobrar em espaços confinados. Cameron já havia passado mais de 50 horas pilotando ROV nos destroços do Titanic durante os preparativos para o filme de 1997, e a experiência o havia transformado em algo mais do que um diretor interessado em imagens espetaculares. Ele era um pesquisador metódico com acesso à tecnologia de ponta. A expedição ao Bismarck, produzida para o Discovery Channel e transmitida em dezembro de 2002, tinha um objetivo explícito que nenhuma expedição anterior havia conseguido cumprir: entrar no interior do encouraçado. Cameron realizou um total de 7 mergulhos no navio, descansando a 4.791 metros de profundidade em uma encosta vulcânica do Atlântico Oriental. Em cada mergulho, a equipe combinava os movimentos do Mir para inspecionar o exterior do casco, com o uso de ROVs menores que adentravam as áreas acessíveis do interior. O que as câmeras captaram nessas sessões foi, em muitos aspectos, mais surpreendente do que qualquer imagem externa. Os quartos da tripulação exibiam beliches de metal ainda em sua posição original, quase não deformados pelos 60 anos passados. A sala de codificação, onde os operadores de rádio decodificam e codificam mensagens da frota, ainda conservava mesas e equipamentos. Na casa de máquinas, as turbinas permaneciam no lugar, embora cercadas pelo sedimento que havia penetrado pelas frestas do casco. Do ponto de vista científico, as contribuições mais significativas de Cameron foram duas. A primeira consistiu em fornecer as primeiras imagens dos danos causados pelo torpedo que paralisou o leme do Bismarck. O torpedo do Swordfish do Ark Royal, que selou o destino do encouraçado ao imobilizar seu leme na tarde de 26 de maio de 1941, havia atingido a área da popa. Cameron levou seus ROVs a essa sessão e documentou em detalhe a deformação do casco e da região do leme, confirmando que o torpedo causou danos estruturais severos nesse ponto específico, mas sem penetrar no espaço interior do navio. A explosão atuou sobre a caixa do leme a partir do exterior. A segunda contribuição de Cameron foi uma teoria alternativa para explicar algumas das marcas e deformações que os pesquisadores de expedições anteriores haviam interpretado como possíveis danos de combate no blindagem. Cameron propôs o conceito de explosão hidráulica para descrever o que poderia ter ocorrido quando o casco do Bismarck, cheio de ar em seus compartimentos fechados, atingiu o fundo e a pressão circundante excedeu a capacidade estrutural de certas áreas internas. Segundo essa hipótese, o cinturão de blindagem principal suportou a pressão externa, mas as forças internas geradas pelo colapso dos compartimentos o deformaram e abriram em alguns pontos de dentro para fora. Se isso estivesse correto, algumas das marcas que pareciam impactos de torpedos poderiam ser, na verdade, o resultado da implosão hidráulica durante a descida. Outra descoberta de Cameron que afetou diretamente o debate sobre a causa do naufrágio foi a condição dos anteparas antitorpedo internas do navio. Os torpedos lançados pelo Dorsetshire como golpe final
haviam atingido o espaço entre a blindagem externa e as anteparas internas de proteção, destruindo os tanques de lastro e os compartimentos nessa zona intermediária. Mas as próprias anteparas anti-torpedo, a segunda linha de defesa do casco, permaneciam intactas, sem perfurações atribuíveis a essas explosões. Cameron descreveu isso de forma direta. Os torpedos do Dorsetshire causaram inundações nos espaços externos, mas não atravessaram a estrutura interna do navio. Sua conclusão foi que o dano do torpedo contribuiu para o naufrágio, mas não foi o fator decisivo. A teoria do autoafundamento por cargas de demolição ganhava força. Além do debate técnico, a expedição de Cameron produziu algo igualmente valioso: imagens do interior de um encouraçado da Segunda Guerra Mundial em seu estado de conservação real, sem restaurações ou reconstruções. O nível de detalhe fornecido pelas câmeras dos ROVs nesses espaços fechados desde 1941 permitiu que historiadores e especialistas navais analisassem aspectos do design interior do Bismarck, que até então existiam apenas em plantas e documentos de arquivo. A expedição recebeu um prêmio Emmy em 2003 por sua edição de som, mas seu legado mais duradouro foi científico, não cinematográfico. O mistério do afundamento. Poucas questões na história naval do século XX geraram tanto debate contínuo quanto aquela relativa à causa exata do afundamento do Bismarck. O debate não é puramente acadêmico. Envolve questões de orgulho nacional, precisão histórica e compreensão técnica sobre os limites do blindagem naval do período entre guerras. E o que complica especialmente a análise é que nenhuma das duas principais teorias, a do afundamento por fogo britânico e a do autoafundamento pelas próprias cargas alemãs, exclui necessariamente a outra. A versão oficial britânica, sustentada desde 1941 e nunca formalmente modificada, atribuiu o afundamento aos torpedos lançados pelo HMS Dorsetshire. Os dois primeiros torpedos atingiram o casco pelo lado de bombordo e o terceiro pelo lado de estibordo. Juntamente com os centenas de projéteis de artilharia que o Rodney, o King George V, o Norfolk e o Dorsetshire haviam disparado durante a batalha, os torpedos teriam completado o processo de abertura do casco e permitido a entrada massiva de água. Nesta versão, o Bismarck afundou porque os britânicos o afundaram. A versão alemã, articulada principalmente pelos sobreviventes do navio, e em particular pelo tenente Burkhard von Müllenheim-Heckberg, que escreveu suas memórias sobre o combate e foi um dos mais ativos defensores da dignidade da tripulação do Bismarck no pós-guerra, sustentava que a decisão final foi tomada pelos próprios alemães. Segundo essa versão, quando ficou claro que o navio não podia manobrar e que a rendição não era uma opção que o almirante Lutyens estivesse disposto a considerar, os engenheiros e técnicos abriram as válvulas de inundação e ativaram as cargas de demolição na sala de máquinas e em outros pontos críticos do casco. A água teria entrado não apenas pelos impactos de projéteis e torpedos, mas também por essas aberturas deliberadas, e o Bismarck teria virado e afundado antes que o fogo britânico pudesse fazê-lo sozinho. As expedições ao naufrágio não resolveram o debate de forma definitiva, mas forneceram evidências que permitem construir uma imagem mais detalhada. A ausência de penetrações no cinturão de blindagem principal, confirmada pelas expedições de Ballard, Woods Hole e Cameron, é significativa. O Bismarck recebeu entre 300 e 400 impactos de projéteis durante a batalha, um número que, em termos absolutos, parece devastador. Mas a maioria desses projéteis atingiu áreas de convés, superestrutura e estruturas secundárias. Os canhões de 406 mm do Rodney, os mais potentes de toda a Royal Navy naquele momento, disparavam a uma distância tão curta nas fases finais do combate que seus projéteis entravam com um ângulo quase plano, atravessavam o casco de um lado ao outro e saíam do outro lado sem explodir completamente. O blindagem do cinturão, projetado para resistir a impactos de alta energia, cumpriu sua função. Se o cinturão resistiu, a pergunta é como entrou água suficiente para afundar um navio desse porte. As possíveis respostas não são mutuamente exclusivas. Primeira, os torpedos do Dorsetshire atingiram áreas abaixo do cinturão ou nas extremidades do navio, onde a blindagem era mais fina, abrindo vias de entrada de água que os sistemas de bombeamento não podiam controlar porque a tripulação estava morta ou ferida. Segunda,
As cargas de demolição ativadas pela tripulação abriram múltiplos pontos do casco internamente, que, somados aos danos existentes, aceleraram o processo de inundação até o ponto de não retorno. Terceira, proposta por Cameron. A combinação de danos de combate, inundação deliberada e o subsequente impacto hidráulico contra a encosta vulcânica contribuíram conjuntamente, sem que qualquer fator isolado seja responsável exclusivo. Um detalhe que ficou claro com as expedições é a aparência do Bismarck no momento em que seu casco tocou a encosta vulcânica. O navio desceu com os compartimentos em sua maior parte já inundados, o que explicaria por que Ballard não encontrou as marcas de implosão que normalmente deixam no leito marinho os cascos que descem com bolsas de ar em seu interior. Quando há compartimentos cheios de ar e o casco atinge profundidades onde a pressão externa é enormemente superior, a diferença de pressão comprime o casco para dentro de forma violenta e característica. Isso não ocorreu no Bismarck. O casco já estava inundado antes de chegar ao fundo. Esse fato não determina se a água entrou por danos de combate ou por cargas de demolição, mas indica que a tripulação não morreu em um casco ainda selado. Os homens que sobreviveram ao combate conviveram com a água que entrava. O estado atual de conservação do navio afundado, a mais de 4.000 metros de profundidade, em condições de escuridão total, pressão esmagadora e temperatura próxima a 2 graus Celsius, que caracterizam o fundo do Atlântico nessa profundidade, a corrosão atua de forma diferente do que ocorre em águas rasas. A ausência de luz impede a fotossíntese e reduz drasticamente a atividade biológica aeróbica. As correntes são mínimas. O oxigênio dissolvido na água existe, mas em concentrações baixas. O resultado é que o aço de um navio afundado nessas condições se deteriora, mas a uma taxa muito mais lenta do que no mar superficial. As expedições que inspecionaram o navio concordam em descrever um estado de conservação surpreendentemente bom para um barco que está há mais de 80 anos no fundo do oceano. Os convéses de madeira de teca permanecem em seu lugar em amplas seções do navio. A pintura externa persiste em áreas do casco que não foram expostas ao fogo britânico. As suásticas da proa e da popa permanecem visíveis. Os detalhes da superestrutura, desde os cabos de amarração até os suportes dos guindastes de hidroaviões, se conservam com uma nitidez que chama a atenção de qualquer pessoa que observe as imagens dos ROVs. No entanto, o Bismarck não é imune ao tempo. As áreas do convés que receberam impactos diretos durante a batalha apresentam deformações irreversíveis e estruturas colapsadas. Os telhados das torres de artilharia principal apresentam rachaduras e afundamentos. A superestrutura, que foi a área mais castigada durante o combate, apresenta uma aparência de caos congelado. Metais retorcidos, passagens bloqueadas por escombros, aberturas em locais onde antes havia blindagem. Em algumas seções internas acessíveis aos ROVs de Cameron, o sedimento penetrou vários decímetros e preencheu espaços que, em 1941, estavam vazios. E embora o processo de corrosão seja lento, ele é constante. Os cientistas estimam que, em várias centenas de anos, possivelmente entre 500 e 1.000, o casco terá perdido integridade estrutural suficiente para colapsar progressivamente. O ecossistema que rodeia o navio afundado é igualmente interessante. Nessas profundidades, qualquer superfície sólida no fundo oceânico atua como um recife artificial, atraindo organismos que de outra forma não encontrariam substrato para se estabelecer na planície abissal. Os ROVs documentaram a presença de crustáceos de águas profundas, peixes das zonas abissais, esponjas e corais de água fria, aderidos a diversas partes do casco. O campo de escombros que se estende ao longo do quilômetro que separa o ponto de impacto inicial do local de descanso definitivo do navio está colonizado por uma variedade de organismos que encontraram nesses metais retorcidos um substrato inesperado em um ambiente que, de outra forma, ofereceria poucas superfícies disponíveis. O campo de escombros contém peças de identificação inequívoca. O mastro de velame do Bismarck, sua chaminé, vários telêmetros desmontados durante o naufrágio ou deslizamento, casquilhos de projétil, fragmentos da estrutura das pontes secundárias e componentes dos sistemas de armas estão distribuídos sobre o fundo vulcânico.
Os pesquisadores da expedição de Mearns identificaram algumas dessas peças e as incorporaram aos planos do campo de escombros que acompanharam seu relatório. O campo de escombros é, em si, um registro físico da sequência de desintegração do Bismarck. O que se desprendeu primeiro caiu mais acima na encosta, e o que se desprendeu mais tarde, quando o casco já havia deslizado até sua posição atual, está mais próximo do navio principal. Uma peça notavelmente ausente do campo de escombros é, como mencionado anteriormente, a seção da popa. A parte traseira do casco, do quadro 10,5 para trás, se separou em algum momento do naufrágio e não foi localizada. Sua ausência é tanto um mistério arqueológico quanto uma pista forense. A área da popa foi precisamente onde impactou o torpedo que imobilizou o leme, e também foi uma das zonas que mais sofreu danos de artilharia nas fases finais do combate. O fato de essa seção específica ter se desprendido e desaparecido do campo de escombros visível pode indicar que a separação ocorreu na superfície ou nos primeiros metros da descida, quando o casco ainda tinha velocidade suficiente para que as duas partes se separassem a distâncias consideráveis. Também pode indicar que a popa foi parar em uma zona do fundo vulcânico que nenhuma expedição conseguiu inspecionar até hoje. A Expedição Magellan. Em janeiro de 2026, a empresa britânica de exploração oceânica Magellan Limited anunciou ter concluído o que descreveu como o primeiro gêmeo digital de alta resolução em escala real do encouraçado Bismarck. O anúncio ocorreu apenas 3 anos depois de a mesma companhia ter iniciado um projeto equivalente para o Titanic, cuja exploração completa em 2022 gerou mais de 700 mil imagens e produziu um modelo tridimensional que permitia percorrer virtualmente o navio afundado com precisão milimétrica. Com o Bismarck, a Magellan enfrentava um desafio técnico consideravelmente maior. O encouraçado alemão repousa quase 1 quilômetro mais profundo que o Titanic. A pressão nessas profundidades é substancialmente superior e a encosta vulcânica inclinada sobre a qual o casco se apoia complica significativamente o lançamento e a recuperação dos veículos autônomos. A metodologia utilizada pela Magellan para o Bismarck consistiu no uso de sistemas avançados de cartografia de águas profundas, imagem óptica de alta resolução e reconstrução fotogramétrica em grande escala. Os veículos empregados, seguindo a mesma filosofia utilizada no Titanic, são ROVs de última geração capazes de operar nessas profundidades com iluminação própria e capacidade de captura de imagens em vídeo e fotografia em alta definição. A fotogrametria, que consiste em reconstruir tridimensionalmente uma cena a partir da combinação de milhares de fotografias tiradas de diferentes ângulos, havia demonstrado seu potencial com o Titanic e foi aplicada aqui com a mesma filosofia. Cobrir cada centímetro do casco, da superestrutura e do campo de destroços circundante com imagens sobrepostas suficientes para gerar um modelo 3D de precisão milimétrica. O resultado é um gêmeo digital navegável, uma réplica fotorrealista do navio afundado em seu estado atual, que permite a qualquer pesquisador ou usuário explorar virtualmente o Bismarck como se estivesse posicionado sobre o leito marinho junto ao casco, com a orientação, escala, padrões de dano e terreno circundante reproduzidos com exatidão. Segundo a Magellan, a fidelidade do modelo permite reconstruir a última batalha do Bismarck com um nível de detalhe sem precedentes. Os impactos individuais de projéteis e torpedos, os padrões de falha estrutural progressiva e as deformações do casco estão registrados com precisão milimétrica sobre a superfície do modelo, tornando possível, pela primeira vez, rastrear a sequência de danos de forma espacial e cronológica com base diretamente nas evidências físicas e não em inferências a partir de testemunhos. O campo de destroços que cerca o casco principal também foi totalmente cartografado. Torres de artilharia que se desprenderam durante o naufrágio, seções de blindagem, cartuchos, fragmentos da estrutura da ponte do Almirante e numerosos elementos previamente não documentados foram mapeados em contexto, com suas posições relativas ao casco preservadas com exatidão.
A trajetória dos destroços se estende por aproximadamente 1 quilômetro, desde o ponto de primeiro contato com o fundo até a posição de descanso atual do navio, e o mapa dessa distribuição contém informações sobre a sequência de desintegração que expedições anteriores, com suas inspeções parciais e fragmentadas, não haviam conseguido capturar de forma sistemática. A empresa anunciou que o gêmeo digital do Bismarck seria progressivamente acessível ao público por meio de sua plataforma de exploração virtual, VROV Pilot, disponível no Steam, com planos adicionais para lançar versões em aplicativos móveis para Android e iOS, permitindo explorar o navio em realidade aumentada, sobrepondo o modelo tridimensional ao ambiente real em diferentes escalas, desde a imersão 1 por 1 até versões de mesa. O objetivo declarado é tornar o navio afundado de um dos mais significativos da Segunda Guerra Mundial acessível a uma audiência global, preservando ao mesmo tempo a integridade científica e o respeito pelo que o local representa como túmulo de guerra. A implicação técnica e forense mais importante do gêmeo digital da Magellan é que ele permite comparar os padrões de dano do Bismarck com simulações computacionais das trajetórias dos projéteis e torpedos documentados nos registros históricos. Se a posição de um buraco no casco, seu tamanho, a direção de deformação de suas bordas e sua localização relativa às posições dos navios britânicos nos momentos documentados do combate coincidirem com o que um projétil ou torpedo de determinado calibre e velocidade teria produzido, é possível atribuir esse dano específico a uma ação específica com um nível de confiança que nenhuma análise visual direta poderia fornecer. Trata-se de arqueologia forense submarina aplicada à história militar, com uma resolução de dados que há 10 anos teria sido tecnicamente impossível de alcançar nessas profundidades. Os mistérios que ainda permanecem sem respostas. Apesar de tudo o que as expedições revelaram, o Bismarck ainda guarda um número significativo de enigmas não resolvidos. Alguns são de natureza forense e afetam diretamente a compreensão histórica do combate. Outros são mais fundamentais e tocam os limites do que a tecnologia atual permite descobrir em condições de profundidade abissal. O mais persistente desses enigmas é a localização da seção de popa. Essa porção traseira do casco, que contém a área onde o torpedo do Swordfish atingiu e onde estavam os mecanismos de comando do navio, separou-se do restante do casco em algum momento e não foi localizada em nenhuma das expedições realizadas até hoje. A cartografia do campo de destroços, concluída pela Magellan, poderia lançar luz sobre essa questão se a análise detalhada do mapa revelasse a presença da seção em alguma área do fundo vulcânico que os ROVs anteriores não conseguiram cobrir. No entanto, no anúncio público de janeiro de 2026, não houve referência explícita à localização da popa desaparecida, o que sugere que o mistério pode persistir mesmo com a cartografia mais completa realizada até hoje. O debate sobre a causa final do naufrágio também não foi encerrado com certeza absoluta, apesar de todas as evidências acumuladas. A hipótese do autoafundamento é plausível e é apoiada pela ausência de penetrações no cinturão de blindagem principal e pelo testemunho de sobreviventes. A hipótese do naufrágio por fogo britânico conta com o apoio dos 3 torpedos do Dorsetshire e com os centenas de impactos de artilharia que durante 90 minutos castigaram as áreas não blindadas do navio. Mas a natureza das perguntas-chave. A que velocidade entrou a água? Quantos compartimentos já estavam inundados antes dos torpedos finais do Dorsetshire? Em que estado estavam os sistemas de bombeamento nesse momento? São questões que a análise do casco pode informar, mas não responder de forma conclusiva. O casco não mantém um registro da sequência temporal da inundação. Ele preserva apenas o estado final dos danos estruturais. O interior do navio também guarda incógnitas às quais a tecnologia atual não tem resposta completa. Cameron explorou alguns espaços internos em 2002, mas a restrição de acessar exclusivamente áreas acessíveis, sem tocar ou mover nada, imposta pelo governo alemão e pelos próprios padrões éticos de exploração de túmulos de guerra, limita enormemente a capacidade de documentar o interior na sua totalidade. Existem compartimentos bloqueados por destroços, estruturas colapsadas que selam acessos e áreas do navio onde os ROVs não podem penetrar sem intervenção física.
O gêmeo digital da Magellan capturou com precisão o exterior e os espaços internos acessíveis, mas as seções fechadas pelos próprios danos do naufrágio continuam sendo território inexplorado. Há também a questão do destino exato dos últimos registros do navio. O almirante Lutyens enviou sinais ao longo da noite de 26 para 27 de maio, solicitando que um submarino recolhesse os diários de guerra do Bismarck. O U-74 foi comissionado para tentar a coleta, mas chegou após o naufrágio e encontrou apenas destroços e corpos flutuando. Se esses diários permaneceram a bordo do navio, hipótese mais provável, eles permanecem em algum lugar do interior do casco, em compartimentos que 80 anos de pressão e corrosão selaram de forma eficaz. Seu conteúdo, que incluiria as observações pessoais de Lutyens sobre a operação e as decisões tomadas durante o combate, acrescentaria uma dimensão insubstituível à compreensão dos últimos dias do encouraçado. Também permanece sem resposta definitiva o número exato de vítimas distribuídas entre o interior e o exterior do navio no momento do naufrágio. Os 2.200 homens da tripulação do Bismarck morreram em duas fases. Alguns durante o combate, atingidos por projéteis dentro do navio ou no convés, e outros após o naufrágio, nas águas frias do Atlântico, esperando por resgates que, em sua maioria, não chegaram. Os 116 sobreviventes que foram resgatados, 86 pelo Dorsetshire, 25 pelo destroyer HMS Maori e mais 3 por um submarino alemão e um navio meteorológico, representavam apenas 5% da tripulação total. O restante, mais de 2.100 homens, encontra-se no fundo do Atlântico. A maioria dentro do casco, alguns no campo de destroços, outros dispersos pelas correntes nos dias que seguiram ao naufrágio. Isso é o que torna as discussões sobre explorar ou recuperar objetos do Bismarck tão complexas do ponto de vista ético. Os problemas legais e éticos em torno do Bismarck. A exploração do naufrágio do Bismarck se desenvolve dentro de um quadro legal e ético que, ao contrário de outros navios históricos, está relativamente bem definido, embora não esteja isento de tensões. O governo da República Federal da Alemanha considera o Bismarck propriedade do Estado alemão, uma classificação legal que se aplica aos bens do antigo Reich alemão com base na continuidade jurídica. Essa propriedade não prescreveu e não é contestada por nenhum outro governo, uma vez que o Bismarck afundou em águas internacionais e seu proprietário original, embora na forma política do Terceiro Reich, tem um sucessor jurídico claramente identificado. O governo alemão deixou explícito que qualquer expedição que pretenda explorar o interior do navio ou extrair objetos requer autorização governamental, e que tal autorização não será concedida enquanto houver restos humanos no interior. A consequência prática desse quadro legal é que todas as expedições que visitaram o naufrágio desde 1989 operaram sob um protocolo de olhar, mas não tocar. Nenhum objeto foi retirado do Bismarck, ao contrário do que aconteceu com alguns naufrágios da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, onde foram extraídas peças de artilharia, equipamentos e até moedas. A única adição ao naufrágio foi a placa comemorativa depositada pela equipe de Mearns em 2001, um gesto simbólico aprovado pelo governo alemão e que as associações de veteranos e familiares das vítimas receberam com gratidão. Esse quadro ético não está livre de debate. Alguns pesquisadores argumentam que a exploração do interior poderia fornecer informações históricas de valor incalculável, incluindo possíveis registros documentais que permanecem selados no navio, e que restringir o acesso de forma absoluta significa priorizar a sensibilidade simbólica em detrimento do conhecimento. Outros, entre eles explicitamente o próprio Robert Ballard, sustentam que o respeito pelos mortos não tem prazo de validade, e que o navio que contém os restos de mais de 2.000 pessoas deve ser tratado com os mesmos critérios de qualquer outro cemitério de guerra, independentemente da utilidade histórica que sua exploração poderia ter. A tecnologia de gêmeos digitais, como a aplicada pela Magellan, oferece uma solução parcial para esse dilema. Se for possível mapear o exterior do naufrágio com resolução milimétrica sem tocar em nada nem entrar no interior, obtém-se uma enorme quantidade de informação forense e histórica sem comprometer o status ético do local.
O modelo digital permite que historiadores e cientistas façam medições, comparem padrões de danos e construam simulações sem necessidade de intervenção física no casco. É um método de pesquisa que respeita os limites éticos enquanto expande os limites do conhecimento. No entanto, o gêmeo digital também não resolve todos os problemas. Ele não pode capturar o que há atrás de paredes de aço seladas. Não pode documentar o interior de compartimentos inacessíveis. Não pode ler os registros que possam existir dentro. As informações que permanecem dentro do Bismarck continuarão inacessíveis enquanto o quadro ético e legal atual se mantiver em vigor, e esse quadro tem razões de peso para ser mantido. As pegadas da batalha. O percurso por todas as expedições ao Bismarck, desde a primeira descoberta de Ballard em 1989 até o gêmeo digital da Magellan em 2026, permite reconstruir uma imagem mais precisa do que ocorreu em 27 de maio de 1941 do que aquela fornecida apenas pelos testemunhos escritos. Os documentos históricos, os relatórios navais e os testemunhos de sobreviventes são fontes fundamentais, mas o casco é um testemunho diferente. Não interpreta, não lembra seletivamente e não tem motivações para alterar sua versão dos fatos. O que o casco revela é o seguinte: a superestrutura do Bismarck recebeu um castigo brutal e contínuo. Os impactos de projéteis no convés e nas áreas de blindagem leve são numerosos e distribuídos por toda a extensão do navio. A área da ponte de comando apresenta danos especialmente severos, consistentes com os testemunhos de sobreviventes que descreveram como os postos de direção de tiro foram ficando fora de serviço um a um à medida que o bombardeio avançava. As torres de artilharia principais mostram danos em suas superfícies externas, incluindo marcas de impacto nas placas frontais de blindagem de 320 mm. Mas a blindagem principal resistiu sem ser perfurada em nenhum ponto documentado. Esta resistência da blindagem principal é coerente com os testemunhos alemães, que descreviam como os projéteis britânicos ricocheteavam nas superfícies blindadas ou atravessavam lateralmente a uma distância tão curta que a trajetória não permitia a penetração efetiva. O impacto do torpedo do Swordfish na área do leme foi documentado diretamente por Cameron e confirmado pelas medições da equipe da Magellan. O dano nessa zona é considerável. A estrutura do leme e os mecanismos associados foram deformados de forma irreversível e a deformação é visível do exterior do casco. Este dano específico, causado por um único torpedo de 18 polegadas disparado de um biplano antigo, foi o fator que transformou um navio de guerra de 50 mil toneladas em um alvo estacionário. Sem esse torpedo, a história da batalha teria sido diferente. As marcas do torpedo do Dorsetshire geraram mais controvérsia em sua interpretação. As grandes aberturas encontradas na parte inferior do casco pela equipe de Mearns e posteriormente mapeadas com maior precisão pela Magellan apresentam bordas que sugerem expansão explosiva, mas a deformação posterior causada pelo deslizamento do casco pela encosta vulcânica complica a atribuição inequívoca. A direção das bordas de algumas dessas aberturas aponta para fora, o que poderia indicar que a explosão ocorreu de dentro, como seria o caso de uma carga de demolição, ou de fora com força suficiente para deformar o metal para fora após a explosão inicial. A distinção entre ambos os cenários é tecnicamente sutil, e o estado atual do casco não permite resolvê-la com os métodos disponíveis. Há um detalhe do naufrágio que os pesquisadores de todas as expedições mencionaram com certa unanimidade e que tem um peso simbólico particular. O fato de que as suásticas pintadas na proa e na popa, utilizadas durante a guerra para a identificação aérea do navio, continuam perfeitamente visíveis após mais de 80 anos no fundo do oceano. Não são os únicos elementos identificadores que persistem. As letras de identificação do casco, as marcas da linha d'água e alguns dos números de quilha ainda são legíveis nas áreas do casco que não foram afetadas pelo fogo. O Bismarck continua sendo identificável de forma inequívoca como o Bismarck. Não precisa de documentação externa para ser reconhecido. O campo de destroços, agora mapeado com a precisão do gêmeo digital da Magellan, adiciona uma dimensão espacial à compreensão do naufrágio. A distribuição dos fragmentos na encosta vulcânica não é aleatória. Segue a física da descida e do deslizamento.
Os elementos mais pesados que se desprenderam cedo, quando o casco ainda tinha velocidade, caíram mais acima na encosta. Aqueles que se desprenderam quando o deslizamento já havia diminuído estão mais próximos do ponto de repouso final. E os que se desprenderam ao impactar o fundo estão nas imediações diretas do casco. Analisar essa distribuição espacial permite inferir, com certas limitações, a sequência de desintegração do navio durante o naufrágio, um processo que durou menos de meia hora, mas que deixou uma marca física que ainda pode ser lida sobre o leito vulcânico. As novas descobertas na era da arqueologia digital. O Bismarck passou por 4 fases distintas na história de sua exploração subaquática. A primeira foi a descoberta. Encontrar o naufrágio em 1989, depois de quase 50 anos de paradeiro desconhecido, estabeleceu que o encouraçado existia, que era localizável e que seu estado de conservação tornava possível a investigação. A segunda foi a inspeção. As expedições de 2001, com suas diferentes tecnologias e abordagens, começaram a construir um inventário sistemático dos danos externos do casco e adicionaram a questão dos impactos de torpedo a um debate que até então havia sido principalmente textual. A terceira foi a penetração. Cameron introduziu pela primeira vez instrumentos de observação no interior do navio e forneceu imagens de espaços que nenhum olho humano havia visto desde que o último sobrevivente da tripulação do Bismarck os abandonou em 27 de maio de 1941. A quarta, inaugurada formalmente pela Magellan em 2026, é a fase do gêmeo digital. A captura completa e de alta resolução do naufrágio e seu entorno em um modelo tridimensional que pode ser explorado, analisado e compartilhado de forma não destrutiva e indefinida. Cada fase respondeu algumas perguntas e abriu outras. A localização do naufrágio demonstrou que o Bismarck não foi destruído completamente pelo fogo britânico, como alguns testemunhos haviam sugerido. A inspeção externa revelou que o cinturão blindado resistiu sem penetrações atribuíveis ao combate. A penetração interna documentou as condições reais do interior do navio e gerou a hipótese da explosão hidráulica para explicar algumas deformações. O gêmeo digital permitirá, nos anos vindouros, analisar a distribuição completa dos danos no contexto do mapa tridimensional do campo de destroços com uma ferramenta que nenhum pesquisador anterior teve à sua disposição. O que é significativo nesse progresso é a direção técnica geral, rumo a métodos mais completos, mais precisos e menos intrusivos. As primeiras expedições precisavam de ROVs físicos que se aproximavam do casco e captavam imagens de pontos específicos. O gêmeo digital elimina essa limitação pontual e transforma toda a superfície do naufrágio em um espaço de análise simultaneamente acessível de qualquer ponto de vista. Um pesquisador pode examinar, de sua mesa, a mesma face do casco de 5 ângulos distintos, comparar 2 áreas do blindagem situadas em extremos opostos do navio ou medir a distância exata entre 2 pontos de impacto, tudo sem se mover do lugar e sem necessidade de uma nova expedição física. Essa democratização do acesso aos dados do naufrágio tem implicações que vão além do caso específico do Bismarck. Se o modelo da Magellan se tornar plenamente acessível a pesquisadores de diferentes disciplinas, o Bismarck poderia se tornar um objeto de estudo não apenas para historiadores navais, mas para metalúrgicos interessados no comportamento do aço sob impactos de alta energia, para engenheiros estruturais que estudam o colapso progressivo de grandes estruturas em condições extremas, para oceanógrafos que analisam a colonização biológica de superfícies artificiais em profundidades abissais, e para arqueólogos marítimos que buscam estabelecer metodologias replicáveis para a documentação de sítios em águas ultraprofundas. O Bismarck permanecerá no fundo do Atlântico durante séculos. O aço continuará a corroer lentamente, mas de forma constante. O sedimento continuará preenchendo os espaços internos. As correntes abissais irão desgastando as bordas das aberturas. Dentro de algumas centenas de anos, o que hoje é um casco reconhecível terá perdido a integridade estrutural necessária para manter sua forma, e o que restará será um aglomerado de metais deformados distribuídos sobre a encosta do vulcão Porcupine. O gêmeo digital que a Magellan completou em 2026 é, entre outras coisas, uma captura do Bismarck, tal como estava naquele momento.
Um registro permanente do estado de um naufrágio que não detém seu desgaste e que, em algum ponto futuro, terá mudado além do reconhecimento. Essa função de preservação digital, que foi explicitamente um dos argumentos para o projeto do Titanic e que se aplica com a mesma lógica ao Bismarck, tem um valor próprio além da pesquisa ativa. O Bismarck é um sítio de importância histórica, militar e humana de primeira ordem. Mais de 2.100 pessoas morreram ali. O navio representou, em seus 4 dias de vida operacional, o ápice do design naval de uma era que terminou naquela mesma guerra. E a batalha que o afundou foi um dos episódios mais intensos da Segunda Guerra Mundial no Teatro Atlântico, com consequências estratégicas que influenciaram a percepção internacional do poder naval britânico e a disposição das potências neutras, especialmente os Estados Unidos, de considerar que a causa aliada era viável. Documentar esse lugar com a maior precisão técnica alcançável não é um exercício de nostalgia. É a aplicação dos melhores métodos disponíveis a um dos objetos materiais mais carregados de história que existem no fundo dos oceanos.